E voltando, continuando, falando sobre a tabela de medidas de agulha. Então, existe diferentes tamanhos, né? A cor do canhão, ela define o diâmetro da agulha, né? Então, ele dá para se diferenciar pela cor. Então, a cor branca, a rosa, a creme, a verde, a preta, né? A violeta, a castanho e a cinza. Então, a gente vai em diferentes tipos de aplicações, a gente vai necessitar de diferentes tipos de agulha em si, ou função em si, faz conta. Eu utilizo maior parte do meu tempo a violeta, tá? Eu trabalho com pequenos animais e geralmente eu consigo estar fazendo aplicação de medicações subcutâneas, né? E em alguns animais a intramuscular com a violeta tranquilamente. Porém, né? Para coleta de sangue, a indicada é a preta. Por quê? Por causa para poder fazer a coleta adequadamente e não causar hemólise, né, na amostra em si. Não demorar demais, não causar coagulação. Então a preta é a mais indicada para coleta. Para a vacina, a que eu mais utilizo é a violeta em si. Existe ainda, né, às vezes a necessidade de uma aplicação de uma medicação mais rapidamente, o animal é maior, então você pode utilizar, né, até a verde, vamos dizer assim, para pequenos animais, que a gente chama, né, o cão em si, principalmente, né, maior. Uma coleta de uma urina, você pode utilizar um maior, né, vai necessitar maior, né, então depende tudo do tamanho do animal também, tá? Na parte dos catéteres, tá? A parte dos catéteres, esses são os catéteres plásticos. Deixa para colocar o apontador laser. Então aqui a gente, né, tem do menor para o maior, né? Então a gente em pequenos animais o que mais utiliza, né? Com o gato, né? É a 24G, a 22G e a 20G. Até mesmo a 18G quando o animal é muito grande, tipo um dog alemão, tá? Um São Bernardo, essas coisas assim. Então, você também tem que ver quando que você precisa aplicar. Para você calcular isso, você tem que ter noção do tamanho do vaso do animal. Você vai apalpar o vaso do animal, né? Então, para ter noção, se não adianta tu querer colocar uma 20G num pincher, não cabe, tá? Até por causa do comprimento da grossura em si também. Você não vai utilizar uma 24G num dog alemão, porque é ridículo, tá? O vaso dele é grande, ele tem capacidade de receber o medicamento, geralmente ele precisa receber uma medicação muito mais, um volume muito maior de fluidoterapia e tudo mais. Então, você vai utilizar, vai demorar muito tempo, não vai ser eficaz essa aplicação. Então, isso tudo tem que ser considerado. Isso daqui é questão de humano, tá? Isso daqui é uma noção humana, vocês não levem muito à risca. Existem ainda, né, as butterfly que a gente chama, né? Que foram mais utilizadas no tempo passado. Hoje em dia a gente utiliza mais para a coleta às vezes de animais muito pequenos, né? Mas também ainda tem gente que utiliza. Qual que é o problema dela? É uma agulha mesmo que fica no animal. Aqui
é só um material plástico flexível, sabe? E aqui é uma agulha de metal, entende? Que fica no animal. Esse tem que ser trocado a cada 48 horas. Esse pode ficar 4 dias. O animal vai ficar mais dias, é o mais indicado. Então aqui também é do 14G, né, ao 24G. Porém, né, assim como ali, sempre um número maior significa que é menor. Então, o 24G em recém-nascidos, oncologia, que é o indicativo aqui deles, né? Mas isso em humanos, né? 22G pediatria, 20G, né? O rosa, adulto enfermaria. Então a gente consegue ter uma base de uma noção. Então ali, como a gente falou, quanto mais necessidades de fluido e com capacidade para aquele animal estar recebendo, sendo inserido esse calibre, você utiliza um maior para poder estar fazendo corretamente o procedimento em si. Então, quando a gente falou sobre a biossegurança, os EPI, eu deixei vocês fazer o trabalho em si sobre os diferentes tipos de estabelecimento, né? Agora a prof vai falar um pouquinho do lado da prof, né? Um pouco sobre os diferentes estabelecimentos para vocês terem uma noção em si. Então, de acordo, né, com o Conselho de Medicina Veterinária Federal, né, os estabelecimentos médicos veterinários são classificados como consultório, que são estabelecimentos destinados para o ato básico de consulta clínica, curativo, vacinação, né? Isso tudo são procedimentos que são de direito do médico veterinário, não de outros profissionais. Escrito então, os setores que essa consultório vai ter: o setor de atendimento, então sala de recepção, mesa impermeabilizada com fácil higienização, consultórios, pias convencionais, arquivo médico. Ainda equipamentos necessários: manutenção exclusiva para vacinas, né? Então há um frigobar para vacinas, uma geladeira, né, destinada só para vacinas, os antígenos, as vacinas em si, os produtos biológicos em si, a secagem e esterilização dos materiais. As clínicas veterinárias, eles já são estabelecimentos destinados para o atendimento do animal, desde a consulta até tratamento clínico cirúrgico, podendo ou não ter internamento, não é obrigatório a clínica veterinária, sobre responsabilidade do médico, técnica e presença do médico veterinário. Então, decidiu ter uma clínica veterinária com internamento, você tem que ter um médico veterinário sempre em todos os horários. Não quer ter um médico veterinário em todos os horários, não pode ter internamento. Faz cirurgia e manda para casa. Ou manda para quando necessário, manda para um hospital ou uma outra clínica que tenha 24 horas um veterinário lá, né? No caso de internamento, é obrigatório manter no local, né, um médico, um auxiliar no período integral de 24 horas e à disposição, e um profissional médico veterinário durante o período mencionado. Então, o médico veterinário não pode trabalhar sozinho. O setor de atendimento: a sala de recepção, consultório, sala de ambulatório, né, que a gente vai fazer a identificação, procedimentos em si, em termos de coleta de sangue, essas coisas assim. Arquivo médico, o setor cirúrgico, sala de esterilização de materiais, local de preparo do paciente, local de antisepsia de uso exclusivo e com pias de higienização, sala cirúrgica. Aí na sala cirúrgica ainda tem que ter a mesa cirúrgica impermeabilizada e de fácil higienização, oxigenoterapia, sistema de iluminação de emergência próprio e mesas auxiliares. O setor de internamento, que é opcional na clínica veterinária, se tiver, tem que dispor com uma mesa e pias convencionais, banhos, boxer ou acomodações individuais e de isolamento para a espécie destinada e de fácil higienização e coleta diferenciada de lixo. O setor de sustentação é um local onde que manuseia alimentos,
instalações de repouso para os plantonistas, auxiliar quando houver internamento, sanitários e vestiários compatíveis com o número de funcionários que você tiver, que o veterinário tiver, a lavanderia, setor de estocagem de drogas e medicamentos. Esse é o mais importante, tem que sempre estar trancado. Equipamentos indispensáveis para uma clínica veterinária: manutenção exclusiva de vacinas, né? Então, antígenos e outros biológicos, como já foi falado na consultório. Secagem de esterilização de materiais, tem que ter, né? Maquinário para isso. Conservação de animais mortos e restos de tecidos. Nada mais é do que freezer. Hospitais veterinários. Hospitais veterinários, eles são estabelecimentos destinados, né, para atendimento de pacientes, desde a consulta, internamento, tratamento cirúrgico. O funcionamento dele é obrigatório, integral, 24 horas, e com a presença permanente e sob responsabilidade técnica de um médico veterinário. Os setores, né? O setor de atendimento: sala de recepção, consultório, ambulatório, arquivo médico, centro cirúrgico, sala de esterilização, local de antisepsia de com pias de higienização, local de preparo de pacientes, sala cirúrgica, né, com mesa cirúrgica impermeável, de fácil higienização, oxigenoterapia, anestesia inalatória, sistema de iluminação de emergência própria e mesas auxiliares. O setor de internamento é obrigatório: mesas e pias convencionais, de fácil higienização, né, as baias, os boxers e outras, né, acomodações individuais, isolamentos compatíveis para cada tipo de espécie, né, de fácil higienização. Um setor de sustentação, como já foi falado, né, cozinha, lavanderia, depósito, almoxarifado, instalações de repouso para os plantonistas, sanitário, vestiário, dependendo do número de funcionários. Setor de estocagem de medicamentos e drogas, farmácia, né? Ainda o setor auxiliar diagnóstico, então serviço de radiologia, de análises clínicas próprio ou conveniado, realização nas dependências do hospital, obedecendo às normas de instalações e ao funcionamento da Secretaria de Saúde do município e do estado. Equipamentos indispensáveis: então a parte de manutenção de vacinas, antígenos e outros materiais biológicos, secagem e esterilização de materiais, a parte de respiração artificial, conservação de animais mortos e resto de tecidos. Então, recepção, consultório, farmácia, radiologia, laboratório, sala cirúrgica. Sobre a farmácia, ali está tudo aberto. Porém, aquelas medicações mais perigosas, medicações anestésicas, medicações opioides, ou medicações, né, que são altamente perigosas, elas têm que estar num armário com chave, tá? Então, laboratório, sala de cirurgia, internação, sala de preparação, cozinha e o quarto do plantonista. Gente, olha a televisão que moderna do quarto do plantonista. Pet shop e banho e tosa, né? Pet shop e banho e tosa, né? Repetiu o pet shop ali, mas tudo bem. O estabelecimento denominado de pet shop inclui a comercialização de produtos destinados para cães e gatos, tá? Pet shop não diz necessariamente que seja o banho e tosa. Pode ser só a questão de produtos. E pode ter, né, o salão de banho e tosa, né, hotel, e pode não ter consultório veterinário. Os estabelecimentos veterinários eles deverão ser mantidos sempre em perfeitas condições de ordem e higiene, inclusive que se refere ao pessoal e material. É necessário, né, que conste um quadro de funcionário do pet shop obrigatório com um curso, né, de banho e tosa,
de tosador, né, ou só tosador, faxineiro que deve estar sempre presente durante o período do expediente. As instalações mínimas necessárias para o funcionamento do pet shop são loja com piso impermeável, sala de tosa, sala de banho com piso impermeável, sala de secagem e penteado. As instalações, né, para o abrigo de animais exposto à venda deverão ser separadas das demais dependências. E o abrigo de resíduos sólidos. Banho e tosa. Os animais de estimação, né, exigem, né, um cuidado, né, e isso inclui também a beleza, também a higiene em si, não só a medicação. Muitas vezes os proprietários adquirem, né, um animalzinho e acreditam que esse animal ele necessita somente de alimentação, vacina e carinho. Mas na verdade eles podem necessitar muito mais do que isso. Principalmente uma parte ampla ali do cuidado de banho e tosa, de corte de unha, de limpeza de ouvidos, olhos e escovação dos dentes. A tosa, o grooming em si, que a gente tem o termo novo, é a arte que se desenvolveu com o passar do tempo. Ela tem uma função na questão só estética. Não só estética, na verdade. A questão estética, mas também a questão de higiene e ressaltar, né, as qualidades, né, tentar esconder os defeitos, mas também principalmente para a questão de higiene e conforto do animal, né? O banho em tosa, o condicionamento do pelo, e o tratamento de orelhas e das unhas são itens básicos de qualquer tratamento de beleza pet. Algumas raças elas necessitam um cuidado maior, né? Uma frequência maior de banho, uma frequência maior de escovação, e outras já são mais tranquilas. O ideal, né, é que o animal ele vá desde filhote, mas sempre após toda a vacinação, com a completa vacinação. Então ali depois dos 4 meses, quando 3, 4 meses, mas principalmente 4 meses, quando já tomou a última vacina, que é a da raiva, ele já, depois de 15 dias, ele começar a fazer os banhos e as tosas, né? E é indicado que animais de pelos longos, né, como o Poodle, Shih Tzu, Lhasa Apso, Maltês, Yorkshire, eles têm uma necessidade de um banho semanal para evitar que os pelos se embolem, e escovação praticamente diária. Já os animais de pelo curto, né, o Dachshund, o Pinscher, o Basset Hound, né, os cães um pouquinho maiores, eles têm uma necessidade um pouco menos frequente, de 10 a 15 dias. Não é ideal o banho, a não ser que seja banho medicamentoso, com intervalo menor do que 7 dias. Porque a pele deles leva muito tempo para secar. E se você lava muito, você tira aquela camada protetora de gordura da pele. E daí você pode prejudicar o animal também. Ainda, o banho. Quantas vezes a gente deve banhar o animal? Então, diferentes raças, né? Existem diferentes raças. Então, por exemplo, um poodle, ele deve ser banhado, né, a cada 4 a 6 semanas. Já um point, ele deve esperar aproximadamente 3 meses para um bom banho. Isso é a primeira vez, tá? Em geral, o cão ele deve ser mantido em casa. Ele deve tomar banho mais frequente do que por causa da questão de higiene, do que os cães que ficam para fora da casa em si. Antes do banho, a gente deve escovar bem os pelos, a fim de remover todos os pelos mortos e desemaranhar os pelos, a pelagem em si. Esse desemaranhamento de pelos ele é melhor feito com rasqueadeiras e pente para nó, né? Com isso, você vai facilitar a prática do uso do shampoo.
muitas vezes facilitando a penetração do shampoo na pele do animal e diminuindo o gasto do shampoo também. Existem também aqueles shampoos que eles são um condicionador junto, né? Os próprios para a cor do animal. Existem escovas diferentes, esponjas, esteiras de borracha na banheira, duas toalhas, né, para animais com tamanho grande, corrente, enforcador. O enforcador, cuidado, o enforcador não é para deixar o animal preso e sair do estabelecimento. Já vi muitos animais morrer enforcados, literalmente enforcador, ele cai de cima da mesa e se enforca. Tá? Isso dali é para manter o animal meio parado durante uma poda, durante a secagem, só para ele não pular na hora, mas você tem que estar junto toda hora. Mangueira com spray e guicho é ótimo para poder enxaguar bem o animal, né? Molhar bem. Daí existe, né, creme rinser, que é para cães com pelos longos, exceto, né, poodle e terriers. Muito desemaranhamento deve ser feito antes do banho, e depois do banho tende a apertar os nós e dificultar ainda mais a remoção. A secagem tem que se ter bastante cuidado. Ideal nunca secar o animal, tirando o poodle, que ele é, né, um animal que ele tem uma pelagem toda já em caracol, né, vamos dizer assim, né, black tie, né, não seria o white tie, né. Que ridículo, mas tudo bem, a prof já falou agora. Mas os animais que têm pelos longos e lisos, nunca passar o secador de baixo para cima, gente. Emaranha tudo, ou fazendo em círculo com o assoprador. Emaranha tudo, vira uma bola cera que olha. Então seria só afofar. Você dá uma apertadinha com a mão e vai passando o secador de cima para baixo sem fazer circular. Usando o secador, né? Geralmente o secador, a gente utiliza o secador de chão, né? Que ele é um secador grande, ventosa. Ele é legal porque tu posiciona e daí tu só vai girando, você vai girando o animal e escovando. Aquele secador, ele fica paradinho, né? Muitos cães, né? Como poodle, né? Sheepdog, maltese, é importante que não só porque é importante o uso do secador, não só porque seca, mas também para estreitar o pelo. Ele acaba fechando assim um pouco o pelo. O segundo método de secagem é conhecido como secagem do canil da gaiola, né? E é utilizado geralmente com cães de pelo curto ou cães que não exigem a escovação durante a secagem em si. Não gosto muito dessa técnica, eu acho que é muito abandono. Você põe o animal dentro de uma gaiola e liga o secador na frente, e o animal pode acabar se queimando e você não notando, sabe? Eu não acho legal, para ser bem sincero, não gosto. O terceiro método é a da toalha, que é adotado em raças pequenas e pelos curtos. Geralmente a gente já faz a secagem com a toalha em todas as raças e depois passa para a secagem total. O segredo para o animal não ficar fedido, claro que dependendo do animal, não tem segredo que faça, né? Não tem milagre. Se a pele tiver com problema se o animal tiver com alguma enfermidade na pele, ele vai ter cheiro ruim com o passar do tempo. Em poucos minutos, em pouco tempo. Mas o segredo do animal saudável ficar cheiroso, não ficar fedido, é secar. Secar totalmente a pelagem do animal. Não deixar nada úmido. Daí ele não cheira cachorro molhado, como a gente chama, né? A tosse em si, né? Existem dois tipos de tosse. A trimming, né? Que é especial para exposição. E o grooming, né? Que são utilizados pelos cães domésticos. A grooming, ele é a tosa comum. Usada tanto a tesoura como a máquina, né, cortadora em si. Quando for utilizada a máquina, é importante, né, manter o pulso flexível, no caso do cão poder acabar se movimentando em si subitamente. Sempre com bastante cuidado em si, né? Usa-se, né, o cortador, em modo geral, né, a máquina em si,
seguindo a direção do pelo. Se você começar um lado a direção do pelo, o outro lado contra o pelo, vai ficar tamanhos diferentes. Sempre a direção do pelo. Presta atenção que a direção muda, dependendo do local do corpo. E cortar na tesoura é uma arte que é um pouco mais lenta, ela é melhor, se adquire com o tempo, com horas de prática. Existe curso só de tosa na tesoura. Geralmente animais que têm alergia, né, são atópicos, é a mais indicada, é a que não dá problema. A minha, exemplo, né, ela é atópica. Se passar uma máquina nela, tosa, pode ter certeza que a menos que eu enche ela de medicação, que daí no caso ela vai ter, né, mas a medicação já vai tratar, ela vai, como se diz, emperebar inteira, né? A pele dela vai encher de ferida, ela vai começar a coçar, vai encher de ferida, e ela vai começar a ter perda de pelo de novo, alopecia, né? Então vai ter lesões em si. Não vale a pena. A tosa da tesoura já não acontece isso, porque não tem o contato com a pele, tem só o contato com o pelo, sabe? A máquina de tosa, ela é meio complicada, porque ela é um metal, então já é uma coisa que acaba tendo, né? E tem a questão também ainda que ela aquece. Tem que cuidar muito com queimaduras. E daí tem a questão do uso daqueles fluidos para refrescar a lâmina, né? Então daí usa um spray lá, e aquele spray também pode causar alergia. Tem bastante coisa que tem que cuidar. As unhas, né? As unhas, elas precisam ser cortadas, né? De 4 a 6 semanas. E existe, né, o tipo de tesoura, cortadores diferentes, né? O tipo tesoura para animais pequenos, ou guilhotina para animais médios, cães médios, e o tipo alicate pesado para cães grandes. Para um profissional que é qualificado, ele vai ganhar um curso onde vai pegar essa parte do ramo, né, do corte da unha. Não é indicado um leigo cortar, sabe? A contenção e o transporte de animais, tá? Então, a gente tem que adotar as medidas que visem o bem-estar animal. Entendo como em vista, né, a importância durante todos os procedimentos de contenção e transporte, a fim de proporcionar uma tranquilidade a esse animal, sem um comprometimento da sua saúde, tanto física quanto mental, né, e também para os membros da equipe de trabalho. A aula de hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem, a prof vai adentrar um pouco mais no tema de banho e tosa. Quero ver se eu consigo, durante a semana, tá gravando no banho e tosa um pouco para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir, tá, gente? Não garanto. Quero ir no banho e tosa tenho 2 banho e tosas parceiros, né? Que são colegas meus do coração, aqui em Joinville. E eu vou estar mostrando um pouquinho sobre isso. Vou conversar com eles para estar mostrando um pouquinho sobre o dia a dia deles ali no banho e tosa, tá? Eu espero que eu consiga estar gravando essa semana, tá? Quero muito passar um pouco mais prático a coisa, né? Para vocês. E aí, quem sabe vocês vão ver a prof, porque vocês só têm escutado a voz da prof ultimamente. Devem estar morrendo de saudade e não sabem que a prof novamente engordou. Então, a prof só come de ansiedade, então só dei engordado. Mas se Deus quiser, até eu voltar com vocês no presencial, a coisa vai mudar. Mas tá difícil. Gente do céu, tá difícil. Uau, coisinha difícil, né? Espero que vocês estejam bem. Tô com muita saudade mesmo. Tá sendo bem difícil a questão de não tá tendo contato com vocês. Eu gosto muito do contato, né? Contato presencial, porém a gente sabe que a gente está passando por não só a questão, né, da universidade lá, né, de questão de férias e tudo mais, mas também a gente está passando por um momento que está uma pandemia muito grande, né? Então o online ele está sendo mais adequado, mais tranquilo, um menor risco, né? Desejo a vocês um bom final de semana, uma boa aula
tá? Que vocês tenham gostado da aula de hoje. A prof fez do coração, assim, fez com muito amor. E eu espero vocês na próxima aula, tá? Um beijo a todos. Beijo.